Oi, gente, que bom estar com vocês e falar um pouquinho sobre o Vem e Segue-me. As sessões dessa vez 111 a 114, ordenarei todas as coisas para o vosso bem. Como é bom falar depois de uma conferência geral, onde aprendemos tantas coisas, sentimos tantas inspirações. Uma das coisas que sempre me surpreende, o que sempre me dá muita gratidão nas conferências, é quando eu observo os números, quando eu observo o crescimento da igreja, como a igreja tem crescido e como a igreja se fortaleceu, como o Senhor cumpre as suas promessas. Cada vez que eu vejo templos sendo anunciados, ou eu vejo reconstruções, como o templo de Salt Lake, quando a gente vê a base financeira da igreja tão sólida, né, que consegue construir, consegue enviar missionários, consegue fazer ajuda humanitária, tantos projetos maravilhosos, eu fico pensando que o Senhor sempre soube de tudo isso. O Senhor cumpre as suas promessas. Ele sabia dessa obra grandiosa. Por mais difícil que tenha sido o início da igreja, por mais difícil que tenha sido o começo. E eu não posso deixar de expressar a minha gratidão pelo profeta Joseph. Eu fico imaginando tudo que ele sofreu, tudo que ele passou. Não foi fácil, não foi fácil. E o Senhor diz que todas as coisas seriam para o nosso bem. Não é assim? Foi assim com Joseph, foi assim com o início da igreja e é assim conosco hoje. E às vezes nós passamos por muitas dificuldades na vida. Pode ser que você que está assistindo esse vídeo esteja passando por essa dificuldade agora. E essas dificuldades podem ser, de repente, uma traição, a dificuldade de perdoar, um divórcio, pode ser a perda de um ente querido, a dor, a solidão, a depressão, a angústia, a ansiedade. Pode ser dificuldades financeiras, pode ser um desemprego, aquela insegurança, aquele desespero de não saber como você vai pagar um aluguel, ou o que você vai comer no outro dia, ou o que você vai dizer para os seus filhos. Então são muitos os momentos na vida que a gente passa por essas inseguranças, por essas incertezas. E aí nós precisamos lembrar que todas essas coisas serão para o nosso bem. Nós precisamos ter constância em confiar em um Deus misericordioso, amoroso e que permite que possamos passar por essas coisas, mas que possamos aprender com elas. Não foi diferente com Joseph. Eles estavam nesse período, quando a gente vê a sessão 111, passando por muita dificuldade. A igreja estava enfrentando um período muito difícil por conta das dívidas. Precisamos lembrar que o templo de Kirtland havia sido dedicado e que eles gastaram muito nessa construção. Precisamos lembrar que missionários estavam aí pregando o evangelho, que também representavam gastos. A igreja comprou muitas propriedades, terrenos, construções, assim como os santos também haviam sido expulsos das suas terras. Então, nesse momento, a igreja está sobrecarregada de pendências financeiras. E Joseph, como a pessoa que está à frente, como profeta, ele se sente responsável em ter que resolver essa situação. E então, quando chega um homem aí na cidade, em Kirtland, e fala ao profeta que existe uma casa abandonada em uma determinada cidade chamada Salem, e que essa casa tem um tesouro imenso de ouro, prata, e não tem dono. E aí, nesse momento, Joseph consulta outros líderes da igreja e decidem ir juntos para essa cidade, para poder resgatar esse ouro, essa prata, na esperança de sanar as dívidas da igreja. Mas quando eles chegam nessa cidade, eles se deparam com a seguinte situação: não existia nenhum ouro, não existia nenhuma prata. Ou seja, eles ficam na mesma, eles não têm como pagar as tantas dívidas. Mas aí eles decidem orar ao Senhor. Eles finalmente lembram: opa, vamos consultar ao Senhor. E quando eles consultam o Senhor, vem essa sessão 111, Doutrina e Convênios, que é uma sessão maravilhosa, né? Que o Senhor diz que não está zangado com eles.
mas o Senhor os adverte em relação à sua insensatez. E a gente pode pensar quantas vezes na nossa vida nós somos insensatos. E aconteceu isso, né? De repente Joseph, ele deixou, né, os santos em Kirtland, foi para outra cidade, as coisas estavam difíceis em Kirtland, ele foi para outra cidade tentar resolver, tentar solucionar, e o Senhor chama ele de insensato, em procurar um ouro que não havia. Mas o Senhor, ele faz promessas grandiosas nessa sessão. O Senhor diz que eles encontrariam ouro naquela cidade. Mas esse ouro, ele não estava em como eles imaginavam, em como eles pensaram. E nós sabemos aí no decorrer do percurso que Joseph enviou missionários a essa cidade e que mais de 120 pessoas foram batizadas. Então, olha só, às vezes a gente está numa perspectiva pensando no material, pensando em como sobreviver. E o Senhor está falando de outro tipo de tesouro. Ele está falando de outro tipo de ouro. Ele está falando, busca o meu reino primeiro. Então, que a gente possa realmente aprender com essas situações. Que muitas vezes as coisas materiais vão acontecer na nossa vida quando nós buscarmos o reino de Deus primeiro. Quando nós pregarmos o Evangelho, quando nós fizermos a nossa parte como ministradores. E é muito interessante porque eles voltam, e eles voltam e eles não têm novamente como pagar as dívidas. E eles estão extremamente preocupados. E aí quando eles têm a ideia de criar um banco. Então olha só, gente, eles pedem autorização, essa autorização acaba sendo negada. Mas como muitas comunidades tinham o próprio banco, eles decidiram criar uma espécie de associação aí, e que muitos investidores começaram a colocar dinheiro nesse banco de Kirtland. Eles viram essa ideia, essa possibilidade, como a solução para que eles pudessem se ver livres das dívidas, porque os investidores colocavam dinheiro no banco, e as pessoas pediam empréstimos no banco, e esses empréstimos eram pagos com juros, e os juros, a longo prazo, seria o lucro, pagariam as suas dívidas. Mas nós sabemos que não foi assim que aconteceu. Aliás, esse período foi um período aí, eu poderia dizer, e os historiadores dizem também, de grande apostasia. E por que de grande apostasia? Quando Kirtland, a cidade de Kirtland estava sendo edificada e eles tinham aí mais de 1000 membros na cidade, num curto espaço de tempo, o número era 3 vezes maior. Eles já tinham mais de 3.000 membros. E muitos desses membros que chegaram a Kirtland, Joseph pediu que ficassem nas suas próprias cidades, porque muitos desses membros eram muito pobres e não tinham nenhum centavo para poder contribuir, o que aumentava a dívida da igreja. Porque esses membros chegavam e achavam que a igreja tinha a obrigação de mantê-los, ou aqueles que fossem mais ricos tinham a obrigação de sustentá-los. E a igreja estava nesse período de construção, esses anos iniciais da igreja. Então não dá para você, a princípio, nesse começo tão difícil, se sobrecarregar com tantas famílias, com tanta gente, o que aumentaria essa dívida. Então ele pediu que, por favor, aqueles membros não viessem, vamos dizer assim, com o corpo, somente com a roupa do corpo, porque aumentaria as dívidas de Sião. Então, o que acontece é que muitos desses membros não obedeceram ao profeta e foram assim mesmo. E quando chegaram lá, a igreja tinha que dar um jeito para ajudá-los. Quando o banco foi criado, muitos desses membros pobres foram ao banco e pegaram um empréstimo. Pegaram um empréstimo para poder fazer a sua casa. Só que muitos desses membros, o que é que fizeram? Eles construíam muitas vezes a sua casa e vendiam por 3, 4 vezes o valor. Eles lucravam com isso em cima de santos que estavam chegando. E iam de novo, pegavam outro empréstimo. Então, olha só, Herbert C. Kimball, ele foi chamado para uma missão na Inglaterra, e ele fala que quando voltou da missão dele, ele ficou abismado, porque ele viu pessoas muito pobres que agora estavam ricas. Então, a gente está falando o quê? De pessoas
que queriam enriquecer a qualquer preço, mesmo que fosse em cima dos outros, e que pessoas que eram pobres e que no passado tinham sido ajudadas. Então, olha só como essa apostasia começa a acontecer entre os próprios santos, com um orgulho, com uma avareza, com uma ganância de sempre querer obter lucro. E, claro, Joseph e Sidney Rigdon, né, que era o presidente do banco, Joseph, que era o tesoureiro, eles não tinham essa experiência. E o que acontece, no final das contas, eles também cometeram imprudências, emprestaram para pessoas que não deveriam ter emprestado. E essa conta não foi paga. E a dívida só aumentou. E a dívida só aumentou, o que levou depois à falência do banco. E o que levou muitas pessoas a se afastarem da igreja, a dizerem, olha, mas é um profeta de Deus? E por que as coisas não funcionaram? Por que eles não obtiveram sucesso? Nesse período também, Joseph estava no templo e ele sentiu que Herbert Kimball deveria ir para uma missão na Inglaterra. Olha que coisa, né? Porque quem era presidente do Coro dos 12 era Thomas B. Marsh. E nessa ocasião, Thomas B. Marsh ficou furioso quando soube. Porque ele disse, como assim? Eu sou presidente do Coro dos 12, eu sou responsável pela obra missionária, eu sou responsável por enviar os 12 à missão, e não Joseph. Então ele vai até a casa da esposa de Herbert C. Kimball, né, na época, e fala um monte para ela. Fala que ele não teria sucesso, que não foi ele que chamou, e etc. E começa aí essas dissensões internas. E a gente vê que a seção 112 o Senhor dá especificamente para Thomas B. Marsh, né, por essa discórdia com Joseph. E ele também está tratando de orar ao Senhor, de eliminar o orgulho da vida dele, mas ele está ali inconformado, lutando contra essa trava, né, essa batalha pessoal. E ele acaba sendo o escrevente dessa sessão, né, onde Joseph vai ditando as palavras do Senhor para ele. É uma sessão específica, onde o Senhor fala para ele que ele deveria ser humilde, que ele deveria tirar o orgulho do coração dele, né, que é o Senhor quem chama, que é o Senhor quem determina para onde o missionário deve ir. O Senhor sabe todas as coisas. É impressionante a misericórdia do Senhor, que o Senhor diz, olha, eu estava zangado com você, não estou mais, perdoa os seus pecados. A capacidade que o Senhor tem de perdoar-nos quando nós realmente queremos nos arrepender. E aí, em meio a todas essas situações que acontecem, é o presidente do Coro dos 12, são outros apóstolos aí apostatando. Nesse momento também, o templo que havia sido usado, né, para receber revelações, aquela manifestação maravilhosa que nós vimos na aula passada, aquele dia de Pentecostes, todos aqueles milagres que aconteceram. E aí, de repente, nós temos élderes da igreja indo no templo se reunir para fazer uma reunião contra o profeta, para dizer que ele é um profeta decaído, para destituí-lo do seu cargo. E é nesse momento que Brigham Young fica sabendo dessa reunião e ele vai até lá, ele vai se opor para os irmãos e dizer, olha, vocês podem não apoiar Joseph como um profeta, mas ele é o fio, esse é o fio condutor que liga o nosso Pai Celestial à terra. É um profeta de Deus. Se vocês não ouvirem, se vocês não apoiarem, vocês estarão no inferno. Então, gente, foi um período de extrema dificuldade para a igreja. Eu não queria estar na pele de Joseph, desses líderes da igreja que receberam pressão de todos os lados. Eram membros contrários à igreja, eram investidores, né, muitos membros, outros inimigos da igreja, que investiram no banco para depois ajudar a quebrar, porque depois eles foram lá e retiraram todo o dinheiro. E aí como é que você paga seus compromissos? E somados a uma grande crise que houve nesse período, nesse ano de 1837, nos Estados Unidos, houve uma grande recessão aí, o Banco Central ele deixou de existir, quase 50% de todos os bancos quebraram, todas as associações. Então a gente fica pensando na magnitude disso, que acabou atingindo e afetando diretamente os membros da igreja. E muitos caíram nessa apostasia, muitos foram ajudados, muitos enriqueceram, depois não ajudaram a igreja,
Muitos desses irmãos só faziam apontar o dedo para a liderança, para o profeta da igreja. Muitos apostataram, se tornaram inimigos da igreja. A lista, inclusive, de autoridades que se afastaram nesse período foi imensa, de como essas pessoas conseguiram influenciar outras pessoas de maneira negativa. A gente vai ver como Thomas Bemache, que teve uma sessão específica para ele, um privilégio. Esse homem que tinha todas as condições, olha, um presidente do Coro dos Doze, ele, por linhagem aí, ele seria o sucessor do profeta Joseph. Mas o que aconteceu com Thomas Bemache é que ele acabou sendo excomungado da igreja. E a confusão começou por coisa muito pequena. Né? Nós já ouvimos essa história, só em dar uma pincelada. Nós sabemos que essas duas famílias, a família de Thomas Bemache e uma outra família, dividiam o leite aí das vacas, que não era o suficiente. Então, cada família retirava o leite e alternava. Um dia, uma família retirava todo o leite e a nata do leite, e no outro dia a outra família fazia isso. E o que aconteceu é que no dia da família Mache, a irmã Elizabeth, ela não entregava a nata, né? No dia da outra irmã, Lucinda, ela não entregava a nata, que representava mais ou menos meio quilo de nata. Ela só entregava o leite. Então, a irmã Lucinda reclamou e disse, olha, quando eu vou fazer a ordenha, que é o meu dia, eu dou o leite e dou a nata, e você só está me entregando o leite. Então, nessa disputa que a irmã não estava de acordo e negou e etc., ele acabou procurando, vamos dizer, os mestres familiares, o que seria hoje os ministradores, que disseram, não, a sua esposa está errada. E ele procurou o bispado, e o bispado disse, não, sua esposa está errada. Foi combinado, ela tem que entregar não só o leite, mas a nata, porque ela também recebe assim. Então ele ficou inconformado e convocou um conselho da igreja, e o conselho novamente disse, não, a sua esposa está errada. E ele tomou partido da esposa, ele não estava de acordo, e o que aconteceu é que ele se afastou da igreja, e pior que isso, ele foi até o Missouri, ele assinou um documento, esse documento oficial foi crucial para que o governador do Missouri, né, mandasse uma ordem de extermínio para todos os santos dos últimos dias. Isso mesmo, gente, eles foram considerados inimigos do governo, eles poderiam ser assassinados. E por conta dessa ordem de extermínio, pessoas inocentes morreram, eles sofreram muito com isso por conta da decisão e da imprudência de um homem que não conseguiu ser humilde, que não conseguiu retirar o orgulho do seu coração, como que está aqui nessa seção 112. E o que aconteceu é que a gente vai ver como o Senhor nos conhece, como Ele sabe o que somos capazes de fazer, mas mesmo assim Ele nos dá a oportunidade de arrependimento. Quando a gente lê as Escrituras, a gente vê que a vida de ninguém está decidida. De ninguém. Todos nós temos a mesma capacidade, o mesmo potencial. Somos nós que escolhemos, somos nós que fazemos as nossas escolhas. O Senhor acreditava tanto em Thomas Bemache que ele estava lá como presidente do Coro dos Doze, ele teria sido o sucessor de Joseph. Ele tem essa sessão de o Senhor dando advertência, dizendo que o perdoa, mostrando o seu amor por ele. Mas ele fez suas escolhas, ele decidiu por um caminho equivocado. O que é muito triste. E a gente sabe que quando Joseph morre, quem vai ser o sucessor é Brigham Young. Então esse reino irá avante, mesmo que não estejamos presentes. Eu vejo muitas vezes as pessoas se afastam, vão para a rede social, falam um monte de coisa da igreja, perseguem líderes, de tudo aquilo que um dia ela presenciou, ela partilhou. E foi assim com Thomas Bemache. Ele se afastou da igreja, ele foi excomungado e só ele perdeu. Só ele perdeu. É muito interessante porque na 113 o Senhor fala um pouco sobre Isaías, algumas dúvidas que eles tinham, depois vocês vão poder ler um pouco mais com calma sobre essa sessão. Mas na 114 ele fala sobre um homem chamado Patem. Esse homem também era um apóstolo e ele foi chamado para uma missão e o Senhor disse que ele deveria se organizar e se preparar para essa missão. E que ele deveria colocar sua casa em ordem, o Senhor disse para ele.
E nessa preparação para a missão, ele acaba falecendo. E indiretamente ele faleceu por conta dessa ordem de extermínio. Porque aí membros da igreja acabaram sendo sequestrados, ele foi participar do resgate e nesse momento ele foi baleado. E ele acabou morrendo, falecendo. E ele faleceu, né? E as pessoas podem dizer assim, olha, mas o Senhor deu uma sessão para ele, falou que ele cumpriria uma missão e ele falece. E aí? E o profeta? Não é um profeta de Deus? Gente, o tempo do Senhor não é o nosso, a perspectiva do Senhor não é a nossa. E é muito interessante porque nós vamos ver mais adiante como esses 12, eles são chamados e como eles vão fazer suas missões, como eles vão para a Inglaterra, como eles conseguem santos, e são esses santos da Inglaterra que quando chegam que vão fortalecer a igreja. Com tudo, não só com a força espiritual que a igreja precisava, mas com a força material também. Né? Que às vezes vem de onde nós não pensamos. O Senhor sabia todas as coisas e não é muitas vezes imediata que as coisas acontecem na nossa vida. Não é aquele truque, né? Aquele coisa de mágica, aquele toque de mágica. E o que a gente vê é que estava lá, né, líderes da igreja, Brigham Young, que estava pregando na Inglaterra, quando conheceu uma irmã, e essa irmã relatou uma visão que teve com um apóstolo do Senhor que havia sido martirizado, que havia sido morto, baleado, e que esse homem estava pregando no mundo espiritual. E esse homem era exatamente esse primeiro apóstolo martirizado da igreja, que era Paten. E a partir daí, porque nesse momento a gente ainda não tinha nenhuma revelação destinada à redenção dos mortos, à pregação do evangelho, é posterior o que acontece. E Brigham Young ele teve a oportunidade de escrever no seu diário, de escrever uma carta para sua esposa contando sobre essa irmã, Anne Bolt, que teve essa visão com Elder Paten. A missão dele estava sendo realizada no mundo espiritual. Doutrina e Convênios 114 se cumpriu. Exatamente como o Senhor disse. Então essas sessões são sessões para a gente aprender a confiar no Senhor. A confiar no Senhor. A saber que seja qualquer que seja a dificuldade da nossa vida, a gente pode não ver saída. Como o Senhor diz, ordenarei todas as coisas para o seu bem. Mais adiante a gente vai saber, né, a vida como essa grande colcha de retalhos, que às vezes a gente passa o tempo e depois diz, nossa, agora eu entendi isso. Agora eu sei por que aconteceu isso comigo. O importante é que a gente possa ter esse olhar e aprender. Nós sabemos que anos depois, quando Thomas B. Martin, ele foi excomungado, muitos anos depois a sua esposa acabou falecendo, e depois de 2 anos do seu falecimento, ele queria ir para Salt Lake, mas ele não tinha meios para poder chegar lá. E santos da igreja se reuniram para ajudá-lo, para ele conseguir chegar em Salt Lake, financeiramente. E quando ele chegou em Salt Lake, nessa ocasião, o presidente Brigham Young, que era o profeta da igreja, permitiu que ele falasse em uma conferência. E quando ele falou na conferência, ele disse o quanto ele estava enganado. E que se alguém pensava em se afastar da igreja, se essa pessoa achava que podia viver sem Deus, que podia prosperar, essa pessoa estava enganada, porque ela ia provar o inferno. Ele disse ainda que ele não queria cargos, ele só queria ser contado entre os membros da igreja. Ele queria ser rebatizado. Desculpa, mas é impossível não se emocionar. Impossível não se emocionar. Quando nós nos afastamos da igreja, só nós perdemos. Vamos passar por situações difíceis, vamos. Joseph passou por um monte. Essa falência do banco, os inimigos, as pessoas que queriam matá-lo. Ele precisou abandonar Kirtland, ele, Sidney Rigdon, e deixar tudo para trás.
deixar um templo que havia sido erguido pelo Senhor. Ele teve que deixar para trás. Então, muitas vezes vamos sofrer na vida por nossas decisões. Outras vezes vamos sofrer por decisões de outras pessoas. Mas o mais importante é que a gente possa aprender a confiar no Senhor, a saber que Ele sabe todas as coisas e que vai depender exclusivamente de nós. Sermos fiéis, sermos constantes nesse Evangelho, perseverarmos até o fim. Que a gente possa lembrar disso. Bom, eu vou também colocar na sequência do meu vídeo um vídeo que o meu marido gravou na tumba de Thomas Bemache e que ele fala um pouquinho sobre ele, tá bom? O vídeo eu não lembro, acho que está meio espanhol, meio português, mas eu espero que pelo menos vocês vejam o local e vejam que a igreja fez por Thomas Bemache depois da sua morte, reconhecendo que ele foi um líder da igreja, ele foi presidente dos 12 apóstolos, mesmo que ele tenha assinado uma ordem de extermínio e que isso tenha ceifado a vida de muita gente inocente. Essa é uma igreja de perdão, é uma igreja de cura, que possamos aprender com essas experiências magníficas, que o Senhor guie a nossa vida, nos oriente e nos nossos momentos de desespero, que a gente aprenda a confiar no Senhor, porque Ele cumpre as suas promessas. Uma boa semana para todo mundo, com muitas inspirações.